Olá, queridos, graça e paz, sejam bem-vindos à nossa casa, à nossa família, ao canal Preciosa Semente em Família. Hoje eu tô aqui com a Neiva, a gente tá Oi. até combinadinho para falar de um assunto muito importante. Eu e a Neiva, nós somos casados há... 15, 16 anos. Passando tempo, a gente daqui a pouco já até esquece quantos anos a gente tem de casado, né? 16 anos. São 16 anos de casado? É muito tempo. 16 anos. E esse ano de 2022, né, a gente recebeu um presente maravilhoso de Deus. A nossa filha nasceu um milagre da parte do nosso Deus, a Maria Laura. E durante todo esse período nós tivemos que conviver com inúmeras falas dentro das igrejas de pessoas e até mesmo pessoas que estavam muito bem intencionadas, né? Elas queriam de alguma forma nos ajudar, né? Consolar. Consolar, né? Sabiam da nossa história, do nosso amor e carinho, do trabalho com as crianças, né? Mas a gente quer falar aqui sobre 5 coisas que a gente vai sugerir aqui que você não deve falar, em hipótese alguma, para um casal. Nem que seja bem intencionado. Mas acaba muitas vezes ferindo, incomodando, sendo indelicado. É, Vamos lá. Primeira coisa que a gente separou, que a gente ouviu muito ao longo desses 15 anos, né? Porque depois do 16, 16º ano, a Maria já estava a caminho. Vamos lá. Quando vem o bebê? Já está na hora de arrumar um filho, hein? Ai, então, quando vem um bebê, tá na hora de arrumar um filho. Tá na hora. Por quê? Porque você não sabe se o casal quer ter esse filho, se planeja, se o casal está tentando, que era o nosso caso, e não conseguia, se até mesmo perdeu um filho e manteve isso em segredo. Então, muitas vezes é doloroso para um casal falar que está na hora, já passou da hora, porque a gente não sabe do planejamento das pessoas. Então, quem somos nós para falar para outra pessoa a hora dela ter ou não um filho? verdade. Inclusive eu e a Neiva, nós casamos muito cedo, nós casamos muito jovens, né? A gente tinha 21, né? 21 21 para anos quando 21. nós casamos. A gente nem tinha nossa casa própria ainda, a gente morava de aluguel. Depois que a gente ainda foi adquirir a nossa casa, a gente não tinha formação, a Neiva ainda não tinha feito a faculdade, e a gente colocou isso como um propósito, né? A gente queria primeiro conquistar algumas coisas para depois poder ter filhos e ter um pouco mais de tranquilidade nisso tudo. Então, a Neiva foi fazer a faculdade dela, foi estudar, eu fui abrir meus negócios, para depois a gente pensar tendo uma vida um pouquinho mais estabilizada e mais organizada para que a gente pudesse ter filhos, né? Muita gente fala assim, ah, não, mas Deus dá a bênção, né? A gente acredita muito, Deus Com abençoa certeza. muito, mas eu acredito também no mínimo de organização. Então, assim, aquela coisa de você dizer assim, olha, tá na hora. Você sabe como é que tá a organização da vida dessa pessoa? Sabe, a gente, hoje, quando a gente conversa, a gente fala, meu Deus, já pensou se a gente tivesse tido filho naquela loucura que era faculdade, correndo e chega Trabalhando. trabalhando, tinha que trabalhar e fazer faculdade ao mesmo tempo, tudo era muito mais difícil. Então, esse cuidado das pessoas na hora de ter, olha, já passou da hora, olha, tá na hora. Será que tá mesmo na hora? Sem Justamente. conhecer de fato a história do casal, fica difícil a gente decretar isso, Com né? certeza. A segunda pergunta que a gente ouviu muito e que é super indelicada é: muito tempo de casado, hein? Olha, cuidado, ficar velho para engravidar. Então, uma espetada na gente. Mas de fato, né? O que que são 30, 40 anos, 50? E como a gente já falou anteriormente, a gente não sabe da história desse casal. Quem é você para falar que eles estão velhos ou cuidado ficar velho? Também a gente já ouviu assim,
parecida, né, nessa pergunta ó, cuidado que vai ser pai-avô. Pai-avô. Olha, também já ouvi assim, na escola, quando chegavam, falar assim, ó, é a avó da criança, não é a mãe. Então, isso fere, dói, machuca muito pra gente ali que estava naquela expectativa. E muitas vezes as pessoas perguntavam, você quer ter filho? E a gente até falava, não, né, já nem está mais nos nossos planejamentos. Claro, ali nós, nas nossas orações em casa, era algo que a gente almejava muito. Sim. Mas é algo muito particular, é muito pessoal para a gente decretar, direcionar, sugerir. Por mais que a nossa intenção seja boa, não é interessante nem confortável para o casal tentante ficar ouvindo esse tipo de coisa. E a verdade seja dita aqui, eu e a Neiva, nós chegamos a um tempo a pensar, falar, eu acho que Deus não tem isso pra nós não, né? A gente já tá tanto tempo juntos, só nós dois, vamos ficar só nós dois, já nos acostumamos e tudo mais, porque isso era meio que uma casca pra gente se proteger desse tipo de pergunta, né? Porque a gente acabava tendo que ficar ouvindo aquilo ali o tempo todo e tudo mais. E outra coisa que também é muito importante, que pra gente que vive dentro desse ambiente, dentro da igreja, e que a gente já vive debaixo de às vezes, promessas, né? Promessas, o irmão vem, te entregou um dom, olha, Deus falou uma profecia e tal, e aquilo ali já gera nas pessoas uma grande expectativa, A gente já conversou com outras pessoas na mesma situação que a nossa, que olha, mas eu tenho promessa, e aí parece que a gente ou tá em pecado, ou a gente não tem fé, ou a gente não tá fazendo, tá amaldiçoado, ou não tá buscando, isso aí, ou não tá fazendo a coisa direito, né? Entendeu? Então, são coisas que de fato precisam ser vistas com muito carinho, a gente sempre tendo o olhar da empatia com o outro, para que o nosso falar seja sempre um falar ajudador. E né? até um falar respeitoso. Isso. Porque além da empatia, de você se colocar no lugar do outro, talvez aquilo que você não queria ouvir, às vezes tem gente que fala, pra mim tanto fez. Na verdade, se você não passou por aquela situação, talvez pra você tanto fez mesmo, tanto faz. Mas quem de fato tá vivenciando essas palavras, elas ferem, como seta, porque tá mexendo numa ferida. Muitas vezes é uma ferida. Eu não tô falando que isso sirva para todos os casais, tô falando para nossa experiência e alguns casais que já passaram ou estão passando por algo parecido do que a gente passou. Então eu acredito que é um conselho mesmo, é uma sugestão para que a gente preste mais atenção nas nossas palavras, que sejamos mais cuidadosos com aquilo que a gente fala nesse caso, para casais que não têm filhos, né? Vamos para a terceira frase. Ai, gente, desculpa, mas essa é sem noção. Já ouvi muito. Quer engravidar, Neiva? Relaxa. Tenta esquecer. Esquece isso que você logo engravida. É só esquecer. Como que a gente faz para esquecer? Aperta um botão aqui, esquece. Não existe isso. Como esquece, viaja, faz isso. Olha, é muito, muito louco você falar para uma pessoa para esquecer alguma coisa. Não tem, às vezes a gente vê na internet, né? Fala assim, não pense nisso. Aí você pensa na hora. Isso aí. É assim, gente. Não tem como você dizer para alguém esquecer alguma coisa. Ela não vai esquecer. Olha um barulho de alarme. De alarme. Pra você se atentar nisso. Um alarme mesmo. Não manda ninguém relaxar. Não manda ninguém esquecer para ter filho. Viajar. Você acha mesmo que a pessoa já não pensou nisso? Eu tenho que esquecer nesse negócio. Pedro, vamos esquecer isso. Esse negócio de ter filho não é para nós. A gente não vamos mais pensar nisso. E toda noite estávamos lá pensando, sonhando com aquilo e nem por isso o fato de esquecer deixou de haver em nós essa vontade de sermos pais. E se torna assim praticamente impossível esquecer, né? Parece que na nossa essência, em nós, é claro que há casais que não querem ter filhos e convivem super bem com isso. Mas para mim, para Neiva, isso era muito diferente.
né? A Neiva foi fazer pedagogia, virar professora. Já era professora de criança na igreja, né? Quando eu a conheci, Desde novinha. desde novinha. Eu sempre fui apaixonado por crianças. Eu tinha 13 anos, já dava aula de bateria para as criancinhas da igreja. Então, sempre fui apaixonado por ensino de crianças, sempre envolvido com crianças. Então, para nós era praticamente impossível esquecer isso, porque a gente estava sempre lidando com o filho dos outros. E daqui a pouco era impossível não sonhar com o nosso filho, né? Com os nossos filhos. Então era Agora é a nossa. a nossa filha. Era impossível esquecer. Mas antes da Neve ir para a quarta pergunta, eu queria te convidar para se inscrever nesse canal, para compartilhar o vídeo, se de alguma forma te abençoou, se está falando com você, se você conhece pessoas que estão nessa exata situação, se você conhece algum irmão sem noção que precisa de uma pequena orientação, compartilha com ele também, vem com a gente para que nós possamos aprender juntos. Com certeza, temos muito a trocar, né? Vamos lá, quarta pergunta. Ai, meu Deus, essa eu ouvi demais, Jesus. Olha que pergunta triste, sem noção. Vocês têm problema para engravidar? Qual é o problema? Hoje, falar... De fato, eu tinha problema, né? Uma doença autoimune, que a endometriose continua tendo. E por isso, a nossa dificuldade em engravidar. Pedro também tinha algumas, né, dificuldades em relação a exames, enfim. Então, tanto do meu lado, mais do meu lado, mas também do lado de Pedro, nós, de fato, tinha ali algumas barreiras para engravidar. E, de fato, a nossa filha Maria Laura é um milagre, mas é algo muito particular para você perguntar. Problema, você está doente. Se a pessoa quiser falar sobre isso e comentar e deixa abertura, mas sim, é tão invasivo você perguntar e ter a pessoa até como, né, doente, uma coisa assim. Não, e outra que muitas vezes vinha acompanhada dessa pergunta é aquela coisa assim: Deus vai te dar uma bênção. Não, em nome de Jesus você vai ser curada. Não é mal, Pedro, as pessoas profetizarem bênçãos sobre a nossa vida, mas cuidado com como você faz isso, que contexto. Como eu já falei, é uma ferida, a pessoa está ali. Ora pela pessoa em silêncio. Se você quer muito, você vê um casal que está ali muito tempo casado, e se você almeja que eles tenham um filho, ora em particular, mas não fica futucando, ou comentando, ou falando. Ou tem gente que também fica assim, né? Vigiando o casal e procura o pai, o tio, sei lá, as pessoas próximas. E aqui, você sabe por que eles não têm filho? Tadinhos, né? Ai, tadinhos. Tadinhos. Por que será que eles não têm? Tadinhos. Nossa, olha, gente, não faça isso. Não tenham as pessoas como coitados. Até porque um casal é muito feliz. Eu e Pedro éramos muito felizes, mesmo não tendo filhos, até porque Cristo é a nossa felicidade, né? Nós nos completávamos muito, somos muito felizes, viajávamos. A Maria Laura veio para somar isso tudo, essa bênção que Deus nos deu, foi para abençoar ainda mais o nosso casamento. Mas não quer dizer que nós éramos tristes, cabisbaixos, estou embolando aqui. Não, então cuidado com essas sentenças que a gente coloca nas pessoas e principalmente ficar entrando em espaços onde nós não fomos convidados. No caso, a intimidade das pessoas, né? Principalmente essa questão, qualquer questão familiar, né? Tem um ditado que diz lá aí fora, né? Que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, né? Na vida das pessoas, claro que hoje em dia briga, se tiver num nível de violência, deve-se meter a colher, né? Eu só quis ilustrar aqui de forma geral. Porque nesse contexto familiar é muito complicado você tentar entrar, tem problemas. Às vezes o casal não aceita, às vezes tem homens, eu conheço homens que não aceitam, né? Que tem que fazer um espermograma, se submeter a determinados exames, eles não aceitam, eu não tenho problema e tal. Às vezes até um medo, Pedro, porque às vezes a pessoa não quer descobrir que tem algo, sabe? Às vezes está 2, 3 anos tentando ter filho, não conseguiu, e muitas vezes ela
é até um bloqueio de não querer descobrir algo. Uhum. Porque de fato um diagnóstico, a gente recebeu um diagnóstico, aliás, Sim. após uma cirurgia, né? Eu fiz uma cirurgia de endometriose lá na mesa, toda cortada, e já veio ali o médico com muita sabedoria, para não dizer falta, né? E veio um diagnóstico pesado para nós, que nós ali provavelmente não engravidaríamos. Enfim, então às vezes a pessoa não quer viver esse tipo de coisa. Então eu acho que é algo muito particular para a gente estar se metendo. E às né? vezes, para o homem também tem toda uma questão meio que preconceituosa mesmo, nós homens, né? Tanto que se faz toda uma campanha, né, para o Novembro Azul, para conscientização dos homens, porque às vezes você vai ter que fazer lá uma ultrassom nos testículos, e aí tem aquela coisa toda desagradável e tudo mais. Enfim, você entrar nesse ambiente do problema, você tem que ter um nível de amizade muito grande e tem que haver um desejo do outro lado, do casal, de se abrir, de conversar, de fato de pedir ajuda, né? De falar, poxa, olha, você tem 3 filhos, como é que você faz? Qual foi a receita, né? Que água foi que você bebeu? Ou a mesma pessoa falar numa conversa e aí ela se abriu, aí tudo Isso bem. aí. Mas eu acredito que você tentar abrir as portas para essa conversa, né? Não é legal. Não é legal. Não é legal. E vamos então para a última pergunta que não se deve fazer. Ai, meu Deus, Ai, já tem várias histórias. Quinta pergunta. Olha, deixa eu te ensinar na verdade não é nem uma pergunta, né? É uma afirmação. Deixa eu te ensinar um método infalível para engravidar. Gente, em porta de igreja. Já tinha irmã assim. Vamos lá, né? Olha, depois lá que vocês fizerem namorar, você coloca o pé pra cá, não sei o que, você toma chá de não sei o que das contas durante não sei quantos dias, até quase aquela posição importante que ajuda, tem a posição que ajuda. Não, e as futucadas, ó Pedro, será que você tá fazendo as coisas isso aí, você tá dando conta? Você não tá dando conta, não? Essa eu tinha que ouvir do meu cunhado. Meu cunhado falava isso pra mim. Você não tá dando conta, não? Cunhado, a gente perdoa. Cunhado tá perdoado. Tá, não. Não, mas a gente perdoa. Mas enfim, a gente ouviu muitas dessas coisas e a gente tá rindo hoje, isso é muito leve pra gente, né? Mas no olho do furacão, quando você está vivendo a situação, isso incomoda, às vezes, né, nos levava até a lágrimas, porque, poxa, como as pessoas podem falar isso pra gente? A gente já tentou de tudo, como se fosse só levantar as pernas e pronto, acabou. Eu teria feito isso, né? E não era tão simples assim, era algo mais complexo. Então, a nossa sugestão é que tenhamos esse olhar cuidadoso. E muitas vezes a nossa opinião, a nossa curiosidade, a gente, guardar pra gente. E se a gente puder ajudar as pessoas, o casal que vocês amam, que quer ajudar, a gente não faz isso por mal, né, quando fala essas coisas, mas primeiro ajuda, não fala, não pergunta, não se mete onde você não foi convidado. Em toda educação a gente tá falando isso, mas tenha mais empatia e ore por esse casal, ore para que Deus dê uma bênção, que eles possam ser muito abençoados no seu casamento, que sejam felizes com ou sem filhos, que muitas vezes é propósito de Deus, que não tenham filhos e tá tudo bem, muitas vezes é uma escolha do casal, tá tudo bem, gente, quem somos nós para poder dizer o que as pessoas têm que fazer? E ficam aí essas dicas, né, Pedro, para que possamos viver mais em harmonia e ferir, ou não, melhor dizendo, né, não ferir as pessoas. Mas é muito mimimi, as pessoas estão muito frescas, a gente não pode falar nada. Não é questão de ser mimimi, é questão que nós somos pessoas, somos dotados de sentimentos, de expectativas, de sonhos, e que muitas vezes esses sonhos podem ser frustrados. E quem somos nós para futucar lá na ferida? Não futuque na ferida. Lembra dessas 5 sugestões de perguntas, de afirmações que a gente não quer ouvir. A gente até quer conversar mais sobre isso em outros vídeos. A Neiva também vai falar um pouco mais sobre isso, porque cada vez mais a gente tem encontrado, né, mais pessoas, mais casais com dificuldades imensas de engravidar,
doenças que não são diagnosticadas, pessoas com diagnóstico tardio para determinadas doenças. E hoje os tempos são outros, são diferentes, as pessoas estão mais doentes, talvez pela alimentação, pela má qualidade de vida que a gente tem hoje, diferente do tempo que os nossos avós tinham, que os nossos pais tinham, E né? outra, Pedro, as mulheres, como você já falou no começo do vídeo, né? A gente pensa muito na nossa carreira e com isso a gente engravida hoje muito mais tarde. Então, uma coisa é você engravidar lá com 20 anos, outra é com 30, outra é com 40. Então, os óvulos envelhecem, então o nosso corpo envelhece, por mais que tenhamos, né, cuidado ou não com o corpo, enfim. Então, é outra realidade. Por isso que a gente tem que ter muita cautela, para poder, a gente não sabe o que as pessoas passam dentro das suas casas. Verdade. Né? Então é isso, gente. Se você gostou, se esse vídeo te abençoou de alguma forma, curta, comente, compartilhe. Principalmente comente aqui embaixo. Conta pra gente um pouco da sua história, de como você viveu, de como você vive isso, como que você lidou com esse processo. Ou se você está passando por isso, como você está lidando com esse processo. Não se sinta sozinho, tá bom? Sozinha. Saiba que isso infelizmente, ainda é muito normal. Precisamos cada vez mais conscientizar as pessoas dentro da igreja, né, os nossos líderes, pastores, os irmãos da igreja, aqueles irmãos que sempre gostam de entregar um dom, uma profecia sobre prosperidade e que tudo vai dar certo, e que às vezes na vida cristã não é sobre tudo dar certo. Tudo dar certo é fazer a vontade de Deus, né? Tudo dar certo para Cristo foi morrer na cruz do Calvário. Tudo dar certo para Paulo foi terminar a sua vida do jeito que terminou. Mas o importante é cumprirmos aquilo que é propósito de Deus para nós. Queremos desejar aqui que Deus abençoe imensamente a sua vida, a sua família. Vem com a gente, vamos juntos levar a preciosa semente.